Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta segunda-feira, já começo com uma notícia. O Grêmio conseguiu um mandado de segurança e que, a rigor, não tem grandes efeitos práticos, porque há uma outra punição para a torcida geral do Grêmio em função dos acontecimentos do último Grenal, né? Tanto a torcida do Grêmio quanto a torcida do Internacional, parte delas está punida. E o Grêmio conseguiu um efeito, um mandado de segurança naquele episódio envolvendo o Dr. Marco Aurélio, daquela faixa de Abu Dhabi e o bumbo de Buenos Aires. Então... Está liberada a torcida da geral para o Grenal? Não, porque já estava punida pelo último Grenal. Então, senão estaria liberada. Para quê? Efeito prático, o Grêmio vai até emitir uma nota, já deve estar... Serviu para quê? Na verdade, era uma rixa que se tinha, estava se brigando na justiça, e o Grêmio conseguiu aí um mandado de segurança para mostrar que aquilo ali era um absurdo, que era um abuso de autoridade, que uma faixa em Abu Dhabi e um bumbo em Buenos Aires não causaria nenhum dano ao espetáculo e tal. O Grêmio achou que aquilo era uma demasia e brigou até conseguir aí o mandado de segurança. Bom, mas já estamos aqui, já viram aí o Adalberto Aquino, o Vitor Saideles, conselheiro do Internacional, para falar de futebol e também desses desdobramentos todos extra-campo que movimentam ainda sobremaneira o Internacional com algumas coisas até absurdas, né? Como, por exemplo, aquele pretenso CT de Guaíba. Aliás, depois de uma apresentação para o Conselho Deliberativo, de mais de uma hora, dizendo o que seria o CT de Guaíba e tudo mais, o doutor José Aquino Flores Camargo, quando viu o projeto não andar, acabou saindo do Internacional. Quer dizer, não tinha mesmo como sair aquele projeto, né? Porque envolviam uma parceria com um grupo português, o Internacional agora está tentando uma parceria com o governo federal, que são incentivos e tudo mais, né? E o doutor Adalberto Aquino, como já se previa, acabou saindo do Internacional. Adalberto aqui. Olhando para o Adalberto aqui, não falei Adalberto. O doutor José Aquino Flores de Camargo acabou saindo do Internacional. Mas ainda hoje alguém me recordava, disse, pois é, depois de toda aquela explanação, de todo aquele falatório, de tudo aquilo que se projetava, não saiu, nem para o papel foi, né? Ficou no achismo. Não é. Boa noite, boa noite, Maurício. Boa noite, Aquino. E aos telespectadores. Não é, também não saiu do papel. Quando foi realizada a apresentação, né, pelo Zé Aquino lá no CD... Havia um entusiasmo de todo o projeto, muito bem delineado, muito bem trabalhado, né? Naquela época ainda faltavam várias licenças, né, licenças ambientais, várias licenças estruturais, né, que o Aquino deu continuidade àquele trabalho, ou seja, o projeto em si está andando, um projeto de monta que não se faz de uma hora para outra, né? Tem um problema das figueiras, o problema como é que iam ajustar os campos de treinamento. E, enfim, ele avançou, né, no projeto a ponto de apresentar investidores portugueses, né? Houve um debate aí, nós não sabemos maiores detalhes de como é que se deu esse debate. O pouco que eu sei, particularmente, ouvindo um e outro, né, é que existe uma diferença na visão de negócio, né? Enquanto parece que, em relação a esses investidores portugueses, né, o Internacional teria que assumir toda a dívida, todo o montante que seria aportado para a construção do CT, né? E, por outro lado, o Conselho de Gestão, o que parece, prefere que, em sendo um centro de treinamento para as categorias de base e existindo fontes de financiamento de recursos públicos, né? Pouco o Alexandre está na lei. Barcelos me disse. Então, a opção seria por esta modelagem, né? Então, o projeto, de qualquer maneira, ele continua sendo encaminhado, né? Então, o bom é que já estamos chegando no momento de estudar propostas financeiras, econômicas, para, enfim, a construção efetiva da... Eu achei que a saída do Zé Aquino fosse o fim desse projeto e lá na frente fosse se retomar. Não, de jeito nenhum. Não, é uma pena que o Aquino tenha saído, né, dele encabeçando esse projeto, estava muito entusiasmado, né, enfim, por questões pessoais, até por
questão, acho que é essa, da desavença, da visão do negócio, ele tenha saído. Mas o projeto continua, né? E espero que com o passar do tempo, assim, o Aquino até se reincorpore. Eu achava que, na realidade, deveria de haver uma comissão maior, suprapartidária ali no Internacional, uma comissão de longo prazo, que tocasse o projeto com início, meio e fim. Né? Porque é dali que o Internacional poderá começar a reagir, né? Os números são assustadores da economia. Aí eu discordo, né? Eu discordo dessa tese. Eu acho que o Internacional já poderia reagir com o CT que tem Alvorada. Não, tá né? bem. Então, assim, o Internacional tem categorias, tem categorias de base, né? E o que a gente tem visto, né? E não tenho entendido o pouco aproveitamento dos jogadores advindos da categoria de base. Ou seja, tu tem um excesso de contratação, de más contratações nesses últimos 2 anos. Não vou falar nem daquela época terrível do presidente Pífero, mas desses últimos de 17 Mas se é verdade que o Internacional está contratando a rodo nas categorias de base, alguma coisa está errada. Antigamente não queriam jogar esses meninos todos em Grêmio Internacional. Por que tem que contratar tanta gente? Se contrata agora em sub-15, sub-17. Você pega os pré-prontos. Né? Boa noite. Prazer estar participando aqui do programa. Daqui a pouco aparece Boa noite, Saideles. Boa noite, Aquino. Saideles, como um conselheiro internacional, sempre interessado com o bem do clube, né? Uma pessoa sempre proativa. Então, a gente vê nesses momentos de dificuldade do clube as pessoas que aparecem e que continuam defendendo a instituição. Então, essas pessoas são importantes para o clube. Assim como o Aquino também, uma pessoa que se afastou agora, mas é outra pessoa que sempre procura o bem do clube. Então, acho que nessas horas difíceis... Está mandando recado para alguém? Não, eu tô dizendo que nessas horas difíceis, porque há bem pouco tempo o Grêmio passou por dificuldades. E muitas vezes, as pessoas que dão a opinião e que colocam muitas vezes uma posição, eles são muitas vezes ditos como são os corneteiros, entende? Então, muitas vezes a gente procura, dentro do que a gente vê no futebol, trazer soluções para o clube. E eu tenho aqui o Saideles, eu participo há muito tempo de programas com ele, é uma pessoa que sempre está defendendo a instituição. Então é um prazer participar com uma pessoa que está pensando sempre no clube, né? E eu acho que isso que está acontecendo com o Internacional aconteceu há bem pouco tempo com o Grêmio. De se contratar, porque aí tu troca. Hoje quase todos os jogadores vêm com um percentual que é do empresário. Os guri hoje com 14, 15, 16 anos. Só que a lei agora mudou. A lei mudou. Não pode mais o empresário ter percentual sobre os jogadores. Exatamente. Então, o que acontece? Os jogadores vêm de clubes que são matrizes de alguns empresários. Então, tu troca o contrato de gaveta eles ainda têm, né? Não, o Homem do Arroz tem do Arthur, por exemplo, e é contrato na nova lei. Não tem. Está lançado... É verdade que o Celso Guto tem 50 milhões para receber do Grêmio? O Grêmio deve para ele. O que acontece? 50 como milhões? Como não pode mais o clube ter uma dívida, ter um percentual, por exemplo, sobre o Arthur se diz que tem 20% dele. O Grêmio vai pegar 20% do Arthur e vai quitar esse dinheiro que deve para ele. Porque o dinheiro que ele passou para o clube, em vez do Grêmio, como a lei não permite mais que tu dê 20% do jogador, 20% vai para pagar essa dívida. Isso aí está claro, é só tu entender. Mas aí o valor que foi lançado de valor, crédito que ele tem é coincidentemente o mesmo que ele teria recebido. É um contrato de mútuo. É um contrato de mútuo, tu está pagando um juro baixo, tu entende? Muitas vezes, aí tu não pode, eu não posso ter vinculado o empresário ao jogador. Não é mais permitido isso por lei. O Grêmio já, quando recebeu o dinheiro das luvas da televisão, aqueles 100 milhões, a primeira coisa que o Grêmio fez foi pagar o Bolanhos para o Celso Rigo. Por quê? Porque já não podia mais. Então, tu tá desafiando. Então, tu está correndo o risco de receber uma punição como o Barcelona recebeu. De ficar um tempo sem poder contratar, né? Então, isso é que acontece. Mas o que está acontecendo muito nas categorias de base, que já acontecia no Grêmio, que agora não acontece mais, é de trocarem os 6 por meia dúzia. Então, eu pego o Maurício, dispenso o Maurício, que tem a mesma qualificação técnica do Saidelli, mas o Maurício vem lá de um clube que tem 30%, que é parceiro de quem está fazendo a gestão do clube. Isso aí acontece. Se o clube não tiver controle disso aí, isso aí vai acontecer dentro dos clubes. Por isso que é importante a figura do dirigente junto com quem comanda as categorias de base. E por isso que é importante ter oposição em clube de futebol, porque o presidente,
Romildo só abriu o olho de tanto pau que foi, especialmente nesse programa, em programas de rádio e tal, que ela alertado sobre algumas coisas estranhas que aconteciam no Grêmio, né? Muitas coisas estranhas. E aí o presidente mandou fazer um levantamento de todos os jogadores das categorias de base, a quem pertenciam, qual era o percentual, e aí que se chegou naquela história de que o Grêmio, no máximo, permite 30% para alguém. E na época, né? Agora nem pode mais nem isso. Isso aí mesmo com outros jogadores, quer dizer, o Grêmio já está fazendo uma política diferente agora. Quer dizer, o Grêmio tem o Francesco nas categorias de base. Né? É um cara sério, teve aqui. Que é um cara sério, que é um cara que veio desde lá do tempo da escolinha, que trabalhou junto com o Deco, que o Deco está hoje nos profissionais, que faz essa ligação entre a base e os profissionais. E está se trabalhando muito com jogadores. Quer dizer, tem jogadores que têm percentuais mais altos, que já vêm de um clube ou de outro. Mas o trabalho que a gente está fazendo agora é dar continuidade ao trabalho de formação. Porque o Grêmio tem o sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13. Quando vai para Eldorado, mudam quase todos esses jogadores que tu trabalhou na escolinha. Então está se tendo uma continuidade. Sub-17 do Grêmio hoje é a metade dos jogadores que vieram da escolinha. Então o trabalho de formação está funcionando. O trabalho de captação tem que ser um complemento. Então, tinha-se a ideia no Grêmio de quem fazia a gestão das categorias de base, que nós só teríamos que fazer só a captação. Sim, chegou a se falar isso. Chegou a se falar isso. Era uma ideia, inclusive. Que era mais barato. Que era mais fácil tu só captar, mas aí tu vai captar e aí fica difícil. Para quem não forma um jogador com o DNA do clube. Exatamente. Quer dizer, tu vê o Arthur aí, que não é daqui, é de Goiás, mas está desde os 12, 13 anos no Grêmio. Desde os 14 anos. Tu vê jogadores... 14 ficou até os 14 no Goiás. Tu vê jogadores que estão há muito tempo no clube, então a identificação com o clube ela é muito melhor. Tu sabe o que é enfrentar um Grenal. Tu sabe o que é o adversário. Tu sabe o que é a força do Internacional quando no enfrentamento... O mais estranho no Inter é o seguinte, que o Inter ganha de título nessas divisões de base. É uma coisa impressionante. Mas tem umas coisas esdrúxulas. Por exemplo, o Bertotto foi capitão do time de aspirantes e logo em seguida foi mandado embora. Mas aí é outra política que o Grêmio está fazendo. Eu nunca tinha visto isso. É outra política que o Grêmio está fazendo. O Maurício que acompanha aí, tu pode observar isso aí. O Grêmio há poucos dias perdeu de 4-0 para o Palmeiras, lá no CT de Eldorado. Isso aí. Peguei e liguei para o Francesco. Vem cá, o que está vendo? Isso aqui, nós estamos jogando com o Sub-17 e o Sub-20. E me deu exemplo. Os dois melhores jogadores que nós tínhamos na Sub-17, o TT e o Bobson, nem para Sub-20 eles foram. Eles foram para o Sub-23. Então nós estamos pulando etapas. Porque o Deco teve aqui explicou. Nós já sabemos quem são os bons. Então esses jogadores nós já passamos lá para Sub-20. O que acontece é que eu não posso ter lá na Sub-23 jogador de 21 ou 22. Tinha o falecido Carioca dizia, os jogadores que chegam lá e vão até o fim da idade, o sub-20, são os ruins. Porque os bons, o Pato, o Ronaldinho, o Douglas Costa, o Lucas, com 17, com 18, eles já estão no principal. Ontem no Flamengo. Então, se tu fizer Vinícius do Flamengo ontem. Se tu fizer, mas olha os jogadores que nós temos aí, quer dizer, no caso cavando expulsão de um veterano como o Potter. No caso o jogador do Grêmio. Aliás, tinha um monte de gente que não queria jogar o Grenal no Inter. Que é outra coisa que a gente tem que observar. Que é outra coisa que a gente tem que observar, e isso aí para isso que eu acho que serve o Sub-23. Vamos citar dois casos do Grêmio, Arthur e Everton. Que idade tem esses jogadores? 22 anos. São jogadores que levaram um tempinho maior para maturar. Mas o Everton já está há 4 anos nos profissionais. O Everton não passou por maturação no transição, ele passou no profissional. Mas o Arthur voltou. Mas o Arthur foi destaque em 2015 na Copa São Paulo. Subiu o profissional, ele teve um problema de lesão. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, esse Sub-23 é para esses jogadores. Não é para te contratar jogador de 22 anos que vem de fora para botar no Sub-23. Mas tem alguns vindo, né? O Grêmio tem alguns que ele está captando de 20, 22 anos para jogar o aspirante. O que falta? O Grêmio não tem na base. O que o Grêmio não tem na base? Centroavante? Não tem centroavante? Não. Então o Grêmio foi lá e contratou. Tinha o Batista que liberaram o Tubarão. Tá emprestado para o Tubarão para ganhar
Maturidade jogando Uma coisa, que eu não emprestado sei, até o fim do uma contrato. coisa que eu não sei se o Inter está fazendo, que o Grêmio fez bem feito, é o seguinte: tem um Lucas Coelho, que já foi e voltou tipo bumerangue. Aí o Grêmio dá pro Criciúma e diz: ó, se vocês venderem, 30% é nosso. Mas deu. O Grêmio. Não. Essa é uma política que está se fazendo também. E está fazendo isso com vários. Tu chegou, o Lucas Coelho, o Grêmio tem 50%. Cláudio Vinck, por exemplo. O Internacional quer ainda o Cláudio Vinck. Não. Eu creio que não. Né? Não Pois quer. sim. Mas Então faz, tem que dar pro mas esporte faz o decidir. seguinte: E tu, diz, ó, se tu dá vender- ele em definitivo pro esporte. E pega 30%. E fica com 30% É. dos direitos federativos pro Internacional. É isso aí. Se amanhã ou depois esse jogador Estourando. dá certo, como deu o Aloísio, que acabou indo pro Figueirense, foi pro Caxias, voltou, foi pro Figueirense, voltou ao Figueirense. Não O Grêmio queremos não mais. ganhou um pila com isso. Aí o Grêmio liberou ele pro Figueirense. É. Aí ele jogou bem no Figueirense, foi vendido pro São Paulo e o São Paulo foi pra China. Então, como nós somos formadores, a gente tem que distribuir jogador. Tem 3 ou 4 do Inter lá no Brasil, dá pro Brasil e fica com 30% do jogador. Amanhã ou depois se Ou esse jogador... 50%, Ou 50%. Senão você entende? está com 700 jogadores, Porque 600 o jogadores, que acontece? 500 jogadores. Quantos jogadores tem na Sub-17 do Inter? O Grêmio- Eu não sei. o Grêmio tinha essa outra ideia. A Grêmio tinha a ideia de ter 35. O Grêmio diminuiu. Passou isso para 20 jogadores. 20, 22, 23 no máximo, por cada categoria. Tu vai ter menos, porque eu tenho na Sub-17, tenho na Sub-18, mas tu produz 20 jogadores por ano. Os que chegarem até o fim da Sub-20, eles vão subir. Quantos tu aproveita no profissional? 2, 3. E o que tu faz com os outros? Tem que dar. Exato. E fica com percentual. É isso aí. Então essa é uma política boa. Isso aí tá certo. E outra coisa, claro essa que ideia- a primeira vez, e outra coisa- por exemplo, o Patrick, o Jean-Pierre, o Jonathan, são outros exemplos. Outra Mas coisa... o cara que já foi e voltou, tipo o Lucas... Outra coisa Coelho, que tu por favor. falou aí, existe um projeto de incentivo que tu ganha um percentual da declaração do imposto de renda, que é 1%, eu acho que é da pessoa física e 6% da empresarial. Do que o cara declara só que tu tem que fazer o projeto, aprovar e mandar para o Ministério dos Esportes. O Grêmio tem um projeto aprovado de 8,5 milhões. Então nós Você temos... sabe quanto que o Grêmio já captou desse? Eu acho que parece que tinha fechado no fim do ano em torno de 1 milhão. Que é o que o Inter está tentando. Então tu vai buscar isso nas empresas, porque... Para as categorias de base? Não. Mas É outro modelo. para esse projeto... Não, lá de- o projeto do CT é outra modelagem, está na lei. Isso aí é dinheiro que vem diretamente do governo, né? Se aporta tanto lá e se faz um negócio. É um pouquinho diferente. Esse que o Aquino está dizendo é um chamado incentivo fiscal, que também é uma outra Que o Inter modalidade. tinha no projeto Saci, aquele, né? É isso, exatamente. O Internacional fazia, inclusive, estava Depois tentando dos fazer via... precursores, né? Tinha tentando fazer via FECI. né? Isso. A gente fazia pela fundação, né? Agora, voltando para o futebol, eu vejo que o Internacional, e o Saidelis comentou aqui, a grande dificuldade que tem o Internacional na montagem da sua equipe é que o Internacional não tem meias armadores. Entende? Falta armadores para o Internacional. Então não adianta tu empilhar. Algumas vezes até a gente tem pessoas que reclamam, porque empilhou atacante e aí não adiantou. Não, mas não tem quem alimente esses atacantes. Não adianta tu contratar. Quantos atacantes o Inter contratou? Contratou uns 10 também. Tu pega o Cirino, só pro lado direito tem o Cirino, o Potter, Rossi. tem o Rossi, O Wellington Silva, o que joga Wellington nas Silva, duas. que joga nas duas. Contratou o Luca agora, que é outro jogador de lado. Damião. Então tu tem, Damião, Roger. tu tem um grupo de 8 jogadores, 9 de... Qual é os meias armadores que o Inter tem? Meia volante é uma coisa. Porque o Gabriel é volante, é primeiro volante. Ele era do... Armador, tu vai ter Camilo, Juan Alano, D'Alessandro. Não tem Parou por armador. aí. Tu entende? Então o comando... Vai vir o Sarrafiore. Não, mas vai vir, mas e aí? Aí terminou o campeonato? Então o que acontece é o seguinte... Vem um projeto de jogador. A estrutura da equipe ela tem que ser montada no teu meio de campo. Mas quem é que pensa isso? Bom, mas aí quem pensa... se tu contrata... Se o cara vai contratar sempre a mesma coisa, tu passa seria um o ano, vice de mas futebol. Ou o staff do futebol. Aí é que tinha a minha briga dentro do Grêmio. Eu não era contra uma pessoa que trabalhava lá como gestor de futebol. Mas ele passou um ano na administração do Dr. Fábio Koff. Não foi bem. Passou o segundo ano, não foi bem... Deu, vamos trocar.
Ainda ficou mais um ano e pouco. Mas a pessoa tem oportunidade. Se no teu segundo ano de gestão... E foi difícil do presidente Romildo mandar o Não, Rui isso Costa. que o Aquino está dizendo é o seguinte, esse gestor, que é um executivo, um profissional de mercado, esse tem que apresentar resultado, óbvio. Mas não, e aí é isso. Então o que eu quero Primeiro, dizer, 2 eu quero te anos. dizer é o seguinte, Mas pode ter avaliado que o trabalho estava bom. Tu tem o primeiro ano de gestão. Agora o que tem de gente elogiando o Rui Costa, que não, esse projeto começou lá com o Rui Costa. Agora... Alguma coisa tem que ficar, né? Eles estão querendo botar alguma coisa que não existia, que enquanto funcionou assim, não se ganhou nada. Então agora estão querendo buscar algumas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O resíduozinho tem que ter, né? Alguma coisa fica, não, né? pelo amor de Deus. Não pode errar tudo. Tu contrata de roldão, óbvio que vai sobrar alguma coisa. O que eu quero te dizer é o seguinte, que eu não vejo como correta uma pessoa que já passou um ano, passou o primeiro ano da gestão dessa gestão internacional. Aí tu vai para o segundo ano. Aí no segundo ano tu contrata. Que mês nós estamos? 5 meses. Nós estamos no mês 5. Tu contratou 5 laterais. Não pode ter conhecimento de futebol. Não pode. Não, este executivo é o mesmo de 2015, 2016. Não pode contratar por que 5 laterais? Está entranhada essa coisa? Não é pedir a cabeça Aí a resposta tem que ser dada pelo dirigente que está bancando esse tipo de política. Mas eu perguntei para o Jorge Macedo, para o presidente Medeiros, para o Roberto Melo, eles são apaixonados pelo Jorge Macedo. Esse rapaz ele tem que ter alguma coisa que a gente não saiba. Mas aí tem alguma coisa que a gente não conhece. Aí tu vê que não funciona. Né? Sem contar que o Edenilson já jogou na lateral direita. Sim, o Fabinho jogou. O Danilo Silva já jogou na lateral direita. Sim. O Léo Ortiz jogou na lateral direita. Quem não jogou na direita? Fora os improvisados. Quantos improvisados tem na direita? Esse Gabriel Dias também já jogou na lateral. E o alemão que foi embora, começou o ano aí. O alemão foi pro Paraná. Então tu contrata 5 laterais direitos e joga mais 3 meia-cancha improvisado na lateral. Não, e tu tinha alguma coisa tá errada. O Pedro Torres está discordando de ti aqui, quando falou que falta armador pro Inter. Segundo ele, o problema é nos volantes, porque a bola não chega pro D'Alessandro. Ele tem que recuar, ele tem que voltar para pegar a bola. O Dourado e o Gabriel Dias não conseguiram passar pra ele. Nós não estamos falando do número de passes do Arthur, mais de 100 ontem. E o do Inter deu 12. O Gabriel Dias. Num mesmo jogo de futebol, a mesma prática esportiva, um produz 10 vezes mais do que o outro. Produz que eu digo, a bola passa por ele. Mas será que as pessoas que fazem análise não veem isso? Mas a análise tem que fazer é outro tipo de análise, porque isso aí é para deixar o cara louco mesmo. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu acho que se tu analisar faz a análise, eu acho que quem faz a análise no Internacional não tem poder, não tem ingerência, né, para alterar certas coisas. O do Inter não é o da seleção, Maurício Dulac? Esse é o meu ponto de vista, né? Porque o correto, o Internacional tem o capa. Pela quantidade de atletas que foram contratados e dizem que todos passam pelo capa com relatórios, com observações, etc. Eu acho que passa mais por Deus do que pelo capa. Então, não sei por onde passa, mas eu, profissionalmente, se não me dá a resposta, estes profissionais, eles não poderiam estar no Internacional. Eu acho que não é isso. Eu gosto do Renato Portaluppi, porque o Renato Portaluppi, ele tem conhecimento de futebol. Tem 2 pessoas do Internacional que eu não sei onde é que eles estão, que eu sei que eles têm muito conhecimento de futebol. Um se chama Ortiz e outro se chama Dorinho. Os dois estão na base. Lá. Os dois estão na base. Eles têm poder, eles têm... O Dorinho também. Porque essas pessoas têm que ser ouvidas. Essas pessoas têm que ser ouvidas. O Dorinho está decepcionado com o mau aproveitamento das categorias de base. Disse aqui. E pelo que eu sei, essas pessoas não estão sendo ouvidas. Não estão. E essas pessoas têm alta qualificação para serem ouvidas. Esses eu posso falar porque eu conheço. São do meio e são pessoas de alta qualidade. Mas o Jorge Macedo, daqui a pouco, é um bloqueador de chegar. Aí é que tá. Teve quem bloqueou o Francesco no Grêmio. Sim, Júnior Chávari. Ele foi bloqueado. Júnior Chávari neutralizava. Exatamente. Então, porque, aí o que adianta? Sabia o tamanho que adianta tu ter a qualidade dentro do clube se tu tem um outro que é superior a ele que fica trancando? A gente pode ir para o Internacional que traz, por exemplo, o Rossi, né? Tem 1,70 m. Né? Contrata-se esse atleta e a gente tem o Ronald, que estourou na copinha, né? Ou seja, também com velocidade, com bom chute.
Agora o Ronald não recebe oportunidade. Mas nenhuma. Não, O Richard foi destaque na Copa São Exato. Paulo, onde é difícil de ser destaque. É. Porque os clubes não avançam muito. Já para no meio do caminho. Então não dá nem tempo de chamar atenção. E o Richard ainda assim chamou atenção. Fizeram uma pesquisa sobre o aproveitamento dos jogadores vindos da categoria de base nesse ano, do início do ano até agora, né? Por quantidade de minutos. É lá embaixo. Alguns que jogaram têm uma quantidade de minutos lá embaixo. O que mais jogou, mas aí ele não é mais considerado categoria de base, vinda, que é o Dourado, que já está há bastante tempo, né? Desde a época do O Grêmio esse ano está usando menos. O Dourado não foi lançado lá no tempo do Falcão? Foi antes? Antes. Foi com o Fernandão. Fernandão. Ah, sim, o primeiro vez do Falcão? Foi por ali. Foi por ali. Falcão, Fernandão, Mas 2011, não 2012. na segunda passagem, acho. Na primeira. Na primeira? Ele já estava ali. Ele já era um jogador que se destacava na base. Já faz 7 anos isso. Ele tinha 16, 17. O sopro de futebol com categoria de base que o Internacional teve, aí eu estou falando em sopro, né? Eu acho que para mim o problema vem desde 2010, mas o sopro foi ali com a Aguirre, porque tu tinhas ali o Sacha, o Valdívia, o William, até o Jefferson, o Dourado, o Alisson, né? E aí tinha o Alan Costa. Tinha o repatriado o Nilmar, né? Ou seja, tu tinha ali um time, o sopro de futebol foi ali. Eu não O sei seu goleiro também vinha da base? Sim. O Saidelis, tu e o Aquino que sabem tudo aí, vivem pesquisando e se interam das coisas. Eu não sei que modelo o São Paulo está adotando. Eu sei que ele entulhou ex-jogadores, Ricardo Rocha, Raí, o Lugano e não sei mais quem. Tá. Não sei se vai dar certo, não sei. Mas se esses caras forem utilizados adequadamente e houver uma comissão para ajudá-los, os caras que são pesquisadores, que frequentam o clube, que já conhecem as entranhas do clube. Mas pelo menos esses jogaram bola. Mas tem que ter conhece o clube, conhece, né? O São Paulo, mas tem que por ter exemplo, uma comissão, Raí, um clube de futebol, que vive de futebol, e o grande soldo está no futebol e nos sócios. Porque o marketing, agora as empresas estão capengas, uma hora se fatura mais, outra hora se fatura menos. A televisão agora está pagando por rendimento, está pagando por audiência. Então já começou a fatiar mais ainda o dinheiro. Então, onde é que tem que ter competência mesmo? É na construção de uma estrutura sólida no futebol. Mas que tenha comissão de notáveis, de gente que conhece, de conhecimento notório, e outros acessórios, e aí tem citou o Adalberto Aquino, tem o Dorinho, tem o Ortiz, tem o Pinga. O Pinga descobriu o Luan. O Internacional não quis dar os 100 mil. E ele dá detalhes disso. E quanto ao... O Grêmio tomou o Luan do Internacional. Quanto ao... Claro que já deve ter acontecido o contrário também, porque senão parece que é só pau no Inter. O Inter deve ter pego jogadores... O Inter pegou agora um do Palmeiras. Essa troca aí nas categorias de base, ela é alta, né? Isso aí não... Agora, tem que ter uma política que as categorias de base efetivamente forneçam os jogadores para com todo respeito ao Internacional, o velho Marabá ainda está lá. O Deco Nascimento mostrou aqui conhecimento teórico, científico, organizacional, advindo das mais diversas passagens de pessoas por lá, não só do Francesco. Ele citou o Paulo Autuori, que nunca era citado, que fez um trabalho magnífico. O auxiliar do Paulo Autuori também montou uma metodologia que é aplicada até hoje. Ele tem metodologia e deixou... E uma prática até fácil. O Deco escreveu com palavras aqui, a gente pôde entender. Sim, Rec, mas acontece o seguinte, e aí adianta ter uma produção na categoria de base. E aí tu ficar empilhando jogadores nos profissionais, comprando. Não tem lógica. Né? E aí que vai trancando exatamente essa gurizada da categoria de base que está precisando de um espaço, que precisa de jogar. Agora no jogo contra o Flamengo, o Brenner é lançado. Quer dizer, o Brenner já vem jogando, já vem recebendo, mas é complicado também, né, para um jovem desse. O resultado, para quem descesse no Rio de Janeiro e ouvisse o seguinte: bom, são mais de 60 mil flamenguistas no Maracanã, domingo de sol. Né? O Flamengo ganhar de 2-0 do Internacional é normal. Se tu pega só essa imagem, né? A questão é de como é que o Internacional perdeu, como é que ele jogou esses 90 minutos. Né? Então, é normal perder por 2-0 do Maracanã, domingo de sol, Flamengo e torcida lotando o estádio.
Mas tem que fazer jus àquela frase que o Inter botou na entrada ali da Padre Cacique agora. Tem que pelear, né? Tem que pelear. Aí foi a primeira vez assim, que eu vi... Eu sou um defensor do Odair, porque eu acho que essa questão da alteração constante dos treinadores do Internacional, eu acho que não é por aí, porque o problema não é esse. O problema do Esporte Clube Internacional é de concepção de departamento, né, como um todo. Né? Então, trocar o Odair agora, estava comentando, pode trazer um Mourinho, Pepe Guardiola aqui, que não vai, talvez, conseguir extrair um time de futebol, né? Porque faltam elementos. Eu sou amigo do Vilmar, que trabalhou nas divisões de base do Internacional. Era meu gerente de banco, era gerente também do Vitório Piffe. Quando vi, virou responsável pelas divisões de base do Internacional e disse que ia revolucionar as divisões de base do Internacional. Mas não é assim tão simples, né? Não é assim tão simples. Aqui se tem uma construção, o responsável tem que ser um cara expert, porque ali é que está o tesouro. O Francesco no Grêmio, olha quantos anos custou para chegar no cargo que tem hoje. Está há mais de 10 anos. Mais de 10 anos lá. Aí muda a administração, vão tirar o Francesco e vão lá buscar o Chava de novo. Não vão fazer isso. Né? E o Francesco começou na escolinha, desde o trabalho. Ele conhece todo o processo. Ele conhece todo o processo. Ele conhece todo o processo e passou por todos eles até chegar lá em cima. Mas aí tem um pouco de soberba, né? Aí eu dizer, eu boto quem eu quiser e vai dar certo porque é assim. Agora, os técnicos que se virem depois de fazer a triagem dos jogadores. Tem algumas coisas... Aí quem é que vai selecionar os que vão ser buscados? Bom, deixa que eu vou nomear os olheiros também. Então então faz o seguinte, então pega a chave do clube. Tem algumas coisas que a gente tem depois aguenta o ferro aí de Ministério Público, de não sei mais o que, né? É que tem algumas coisas que a gente tem que pensar assim e tem que dar um certo valor. A gente lembra que lá no início dos anos 2000, teve aí uma pessoa que pode contrariar a posição dele. A pessoa é o João Paulo Medina. É o João Paulo Medina. Tu entende? Tu pode até contrariar. Mas ele deu uma declaração que ela se tornou emblemática. E o tempo passou e as coisas aconteceram. Aquilo ali... Não, as coisas... Não, agora nós... Deu uma coincidência certinha, né? Agora... Não, mas vamos... Ele fez uma análise. Ele fez um... E a gente levou aquilo muito ao pé da letra. Mas na Alemanha fez essa mesma análise, quando na Alemanha, quando o futebol alemão estava indo à breca, né, inclusive com casos de corrupção, suborno, arranjo de partidas, né, os alemães disseram, não, chega, deu... Né, e começaram do zero e os caras já projetavam, né, esse resultado que eles tiveram, inclusive aqui em 2014 no Brasil. Ou seja, quando tu inicias um trabalho que tem início, meio e fim, eles fizeram programação estratégica, eles fizeram uma Copa na Alemanha que eles estavam no meio do projeto. Nós não vamos mudar o nosso projeto. Nós não temos que ganhar a Copa porque ela é aqui. O que era a concentração deles na Bahia. Mas esses caras sabem exatamente o que eles querem. Mas deixa eu dar outra observação. Falei do Medina, não falei do segundo. E a mulherada concentrada junto. Não falei do segundo, que é outra coisa que a gente deve... Outro dia eu estava vendo o vídeo do que ele falou. Tudo que ele falou, se tu botar hoje, é exatamente o que está acontecendo. Foi o que o Fernandão falou. Aquela zona de conforto, ela não estava só nos jogadores. Ela estava ia muito mais além do que ele falava. É uma zona de conforto interna, inclusive. Interna da instituição, do clube, institucional. Se tu analisar aquilo no que ele falou, o Internacional está numa zona de conforto, é o dirigente. São os empata, né? Tu entende? O que tem de empata... O Fernandão, quando ele foi o executivo ali naquele breve período de tempo, o software de controle de jogadores, etc., de atletas, era dele. Era dele, pessoal. Né, que ele implantou, mas só que ele deixou para o clube. Ele legou para o clube. Ou seja, se quer esse tipo de detalhe, né, que hoje em dia no futebol contemporâneo não é mais detalhe, é uma ferramenta importante, tem que ser utilizada. Isso é básico. Era básico. E ele fala isso assim, quando falei, eu sabia que eu ia bater de frente com alguém. Ele sabe, porque ele se precipitou, ele fez uma colocação correta de quem estava vendo onde é que estavam os problemas. Os problemas estão estourando até hoje. Sabe o que é há 2 anos atrás, esse CT que está ali no Parque Gigante Nacional... Já era para ter acontecido. Aquele CT ali
onde desde a época da reforma do Beira-Rio, ficou uma coisa improvisada ali naquele canto. Aquilo era um escândalo. Aquilo ali, assim, serviria para futebol amador. Isso foi consertado agora, na gestão, agora no início de 2017. Sabe, era improvisação de banheiro, de local entrada onde fica vestiários, entrada do vestiário. Junto com a das Era piscinas. assim, era um troço assim. Aquelas notas podiam ter sido investidas ali. Será que não foram? Não, mas aí não apareceu obra, né? Não, mas não teve obra lá no CT de Guaíba. Sim, sem ter nem licença ambiental. Já teve, né? Não teve obra. Dizem que teve. Pois é, então essas coisas ocorrendo assim, ó. Quero que a eu tô empresa fale que fez. Foi 2017, foi o ano passado, né, que o clube novamente ele reinvestiu ali, colocou alguma coisa para profissionais do nível do Esporte Clube Por isso que eu Internacional. falei que tinha que ter sido feito lá atrás isso. Acho que nós estávamos falando da mesma Isso aí coisa. deveria ser... Não adianta, tu olha e vê que tem problema e sabe o tamanho do clube, tu não pode pagar esse vale. Maurício, na época de Tu tá pagando programar vale pro setorista que vai lá. Mas não é por a delegação que vem de fora. Mas na época de candidatar o estádio à Copa do Mundo, já deveria pensar, bom, os nossos jogadores treinam aqui, para onde vão? Isso não foi pensado. E uma coisa que me chamou a atenção essa semana foi uma entrevista do treinador que está saindo do PSG. Do Unai Emery. A entrevista dele que me chamou a atenção que não Dizendo que tinha que agradar o Neymar. Não é essa. Que num determinado momento, Foi outra declaração. que num interessante. determinado momento da entrevista, ele disse que um dia ele estava conversando com o Valdano e o Valdano chamou ele e disse o seguinte: tu tem que entender que o Neymar é o líder máximo que tem aqui no PSG. E tu tem que entender que o futebol é assim. O líder máximo que tem no Barcelona se chama Messi. O líder máximo que tem no Real Madrid se chama Florentino Pérez. O líder máximo que tem no Atlético de Madrid... No Grêmio, o Renato é o Romildo. No Atlético de Madrid se chama Simeone. Então, tu tem que identificar... Tu não vai responder minha pergunta? Tu tem que identificar... Não, eu quero chegar onde... Ele quer dar uma volta e meia da quadra. Tu prestaste atenção que nessas Tinha lideranças... um comentarista meu que dava uma volta e meia na Tu quadra. prestaste atenção que nessas lideranças, Aideles, o REC está querendo já linkar com o Grêmio. Tem uma Mas o liderança... Grêmio tá andando bem? Tem uma liderança que é um atleta, tem um outro clube que a liderança é o presidente, Claro. e tem um outro clube que a liderança é o treinador. No Grêmio são os dois. O Grêmio está bem Dá pra com o ficar em cima presidente. do muro, não Está tem bem problema. com o presidente, e eu não sei quem é a maior liderança. Mas Não o que eu precisa quero saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Tá funcionando. Aí eu te pergunto, quem é Não a tem grande... ciumeira, não tem Quem é a nada. grande liderança do Internacional? D'Alessandro. Mas lá com o Messi e com o Neymar funciona. Mas aí eles decidem, né, meu amigo? Mas aí com o Neymar, mais ou menos, o Cavani tá meio na Eu bronca. acho que eu não sei. e esse eu vou ouvinte- tentar, na e tua linha, assim, ó, o D'Alessandro não é a grande liderança internacional. Eu acho que o D'Alessandro ele ocupa um espaço. Correta. Ele ocupa um espaço porque não tem essa grande liderança. Tem Então, um- assim, ó, onde tem um- sempre. onde Então tem não um é vazio, nem o D'Alessandro. Onde tem um vazio, tu acaba ocupando os espaços. Exatamente. Né? Então isso é complicado. Ele dá recado até pro conselheiro. Exatamente. Deu Agora- recado outro dia pro conselheiro, não deu? Então mas onde- vamos voltar pro futebol. Não, Agora ele essa- deu pro Sigma e pro Luciano Davi. Mas é pros conselheiros. Tu entende? Mas quem é que teria que dar? Quem é Mas, que teria... no caso desse técnico, o Unai Emery, ele fez um belíssimo trabalho no Sevilha, levando Sevilha ali pelas ligas europeias, né, disputar várias vezes, né, e aí aquela coisa do treinador que chega num clube em que o elenco é muito grande, é muito alto, é muito mais alto que ele. Aí eu acho que ele sentiu que Ele teve Simancol. bom treinador. Já aquele zagueirinho nosso, que era da seleção, que eu não gosto de citar Thiago o nome. Silva? Eu não gosto de citar o nome, ele citou, mas tudo bem. Fazer o quê? Como Esse zagueirinho. É um zagueirinho. Vai estar na zagueirão. Copa? Zagueirão. Vai ser titular da Copa? Zagueiraço. Zagueiraço. Não, O mas Brasil quer ganhar a Copa do Mundo, o Brasil leva ainda não, o Brasil ainda tem algumas coisas que se tornam Leva o mitos, Jeromel. né? O Brasil Não, tem o algumas Jeromel coisas vai? que tornam mito. O Vai Brasil porque tomou o cara 7-1 se da machucou. Alemanha porque não jogou o Neymar e não jogou o Thiago Silva. O Thiago Silva não jogou contra a Alemanha. Não jogou. Não jogou contra... Jogou o Dante e o outro que era enfeitado. O Dante, meu O de Dante e o Davi Luiz.
O Davi Luiz, onde é que tá? E o palhacinho alegre das pernas infantis e bababá, coitado. aquelas coisas lá, daquele anãozinho. Esse aí é o dele. menos Anãozinho. culpado. Mas que eu quero... A culpa não é dele, eu não quero foi ele que responder- desescalou, Esse né? tu é a hora Anãozinho. fria da Eu vida. quero responder pro ouvinte aí. O ouvinte Bernardo. mandou dizer que tá errado o que o Aquino tá falando porque tem meia, tem o Camilo, tem não sei o quê. O que acontece é o seguinte, é que tu tem que o Grêmio tem um esquema de jogo que é diferente. Ele joga com 2 volantes que sabem jogar, saem pro jogo. Além desses 2 volantes, ainda tem mais o Luan. Além do Luan, Grêmio queria o Musto, tu hein? tem mais o Ramiro. Tem um Everton como válvula de escape? Não, O o Grêmio Everton hoje é o ele não tem, atacante. o Grêmio não tem o meio armador, o Grêmio tem 4 meias que jogam bola de futebol e acabou o assunto. Exatamente. É isso. Né? E é isso que precisa, ter jogadores que no meio joguem bola. Tomem É isso conta aí. do jogo. Né? Que resolva a encrenca. Exatamente. Ontem o Marco fez 2 gols. Como o O Marco fez 2 professor, como o golaços. professor Rubens Minelli, E um quando lá ele na desembarcou frente, na década de 70. Pegar o exemplo, ontem é um exemplo. Minelli. E Ontem transformou o Internacional e disse assim, ó, aqui ó, o Internacional vai deixar de jogar o time fechado, os gauchão da vida, né? E ele disse assim, nós vamos implantar ele vai jogar para frente, Marcar sob vai para pressão. cima, marcar sua pressão com técnica e força. E aí o Cláudio Duarte falava que naquele time, aquele time, eles combinavam o seguinte, né, que o primeiro ataque tinha que ser sempre do Colorado. Quer dizer, já tinha uma combinação entre eles. Tal é a vontade, né? Mas a melhor definição é do Emerson, do Roger. Meus zagueiros viram volantes, meus volantes viram meias, meus meias viram atacantes. Pronto. Ontem teve Isso é como se dissesse, nós vamos jogar futebol. Mas o que acontece... Zagueiro joga, lateral joga, Isso, exatamente. volante joga, atacante Exatamente. joga. Só não dá para jogar o goleiro ainda aqui no Brasil, né? Aqui, Porque na Europa já estão O jogando. Alisson começou jogando no Inter. E agora Aprendeu está lá. aqui. Ainda não sei. Eu não sei se ele vai chegar num nível assim que não seja perigoso. Aquele goleiro fresco do Lanús, aquilo era um perigo. E outra coisa, o modelo que o Roger começou com o Grêmio, tinha mais um jogador de meia cancha nesse grupo aí. Wallace? Não. Ele ensinou no o caso Wallace. No caso o Wallace, nós ensinou o poderíamos Wallace do dizer zero. que ele está sendo substituído pelo Arthur. Tá? Eu tenho o Arthur, eu tenho o Maicon, eu tenho o Ramiro, que eu tinha na época o Juliano, eu tenho o Luan, que continua com o Luan, o atacante lá. Mas em vez de ter o centroavante, tinha o Douglas, era mais um. Tu entende? O Grêmio jogava com quase 5 jogadores no meio de campo para ter o comando do jogo. Antes que me xingue aí, porque Posso, hoje o ouvinte está participativo. Tem muito. Eu sei que o Wallace era meia de origem, que jogou no Avaí na meia, que fazia gols nas divisões de base. Mas quando ele foi recuado, ele tinha até medo de chegar na frente, porque os técnicos não queriam. O Roger chegou e disse, comigo tu vai pisar na área. E tu lembra? E toda semana era a mesma coisa. O Wallace vai fazer gol. O Grêmio ganhou vai chutar em gol. E saiu daqui chutando em gol. E o exemplo maior está o jogo de ontem. Ajudou a ganhar o ouro olímpico. E outra coisa, Maurício, que tu pode ver, o Grêmio foi a equipe que menos fez faltas no Campeonato Brasileiro ano passado. O Grêmio faz uma média de 10 faltas por jogo. E esse ano Então, vai no mesmo caminho. Futebol, tu não faz mais falta. Tu tem que desarmar sem fazer O Grêmio falta. é a negação do Grêmio. Tu entende? E o Inter é a negação Não, do mas Inter. não é. É que o futebol se modificou com esses gramados que tem depois da Copa, que é uns tapete. Tu não pode mais... Mas aí tu tem que ter velocidade para desarmar. Tu tem que dar pressão no adversário. Não é só um, é a equipe inteira. Agora, Quantas vezes vocês veem um zagueiro correndo no meio de... um centroavante correndo lá de um lado para o outro, atrás de 2 zagueiros? olha aqui, Isso aí olha a não existe alegria. mais no futebol, cada um marca um. Eles não têm condições de marcar. Olha a alegria da torcida do Grêmio. Nós, torcedores, não vamos apenas assistir a jogos, mas sim show do Grêmio. Abraços, Éder de Canoas. E é assim que está vendo o torcedor do Grêmio. E a gente vai para o estádio esperando um show do Grêmio mesmo. Não, mas e outra coisa importante também, o Grêmio fez 1-0 no Santos, tomou o gol de empate, que foi um crime, mas fez o 2-1, fez o 3-1 e continua atacando, fez o 4, continua atacando, fez o 5 e continua atacando. Mas antes do 2-1, o Luan já tinha metido uma bola no poste 2 minutos depois do Grêmio tomar o gol. O Grêmio não recua, não sente não, gol, ele continua com a imposição. E aí vou dizer assim, outro dia um conselheiro do Inter, eu tô louco para dar o nome, ele me enche o saco toda hora. Eu não sei de onde é que vocês tiram tanto entusiasmo com esse Grêmio, aí me cita o Arthur, me cita o Luan, me cita não sei o quê. Daí eu respondo para ele, mas o Grêmio é o conjunto. Quando um desses aí sucumbe,
e você pode ter razão em determinado jogo, ou até numa sequência de jogos, o Grêmio ainda assim não deixa de jogar. Então não tem. Agora o Maicon recuperou toda a excelência do futebol. O Douglas vai voltar e vai jogar. E aí? E aí vai estragar o time. Mas Rec, vamos... Não, periga sobrar o Luan para vender. Mas vamos fazer uma análise aqui. Vamos fazer uma análise de 2016. Maurício, me ajuda aí. O lateral esquerdo do Grêmio era o Marcelo Oliveira. O Grêmio contratou um que veio aqui para ser reserva. Cortez hoje está muito melhor do que era o Marcelo Oliveira em 2016. E o Renato não precisou muito para ver. Não, o Grêmio tinha... Colocou logo a jogar. O Grêmio tinha o Wallace e vendeu o Wallace. Ainda teve a lesão do Maicon. O Grêmio contratou o Michel, que jogou bem o ano passado, deu algumas oportunidades para o Jailson e surgiu o Arthur. Hoje o Grêmio tem o Maicon e o Arthur. O Arthur é bem melhor do que o Wallace. Sabe quantos jogaram no Inter nesse setor? Então melhorou. 25. Melhorou no Arthur, melhorou no Cortez. Aí nós vamos para frente. O Grêmio tinha o Pedro Rocha, que era um baita do jogador. Vendeu o Pedro Rocha. Naquele momento o treinador achou que tinha que entrar o Fernandinho. Esse ano ele já estava preparando o Everton. O Everton ganhou continuidade. O Everton está jogando mais do que jogava o Pedro Rocha. Então as coisas estão acontecendo no Grêmio. Eu já não sei mais se jogam mais ou a mesma coisa. Então as coisas do Grêmio jogam muito. Eu sei que os caras vão ali e resolvem. Estão crescendo. Mas o Inter tinha isso aí. O Inter chegou a ter Fredinho, Tyson. Otavinho era considerado fraco. Virou ídolo em Portugal. Mas o Internacional chegou a valer 70 milhões numa época dentro de Portugal. Eu tenho até medo de falar em cifra, os caras o Internacional contratou o Alex para a saída contratou o D'Alessandro para a saída do Alex. E ainda tinha o Jorge Wagner. No fim, jogava os três no time. É isso aí. E jogava o Granja na direita ainda, muitas vezes. Quem é bom tem que jogar. Exatamente. O Tele, eu chamava de tática esquema Tele Santana. O Tele enfiava jogador em tudo. Mas então vamos voltar lá para 1970. Vamos voltar para 70. Pô, Caju virou reserva. Quer dizer, é que o Tostão não jogava com a camisa 10. Mas o Tostão, na realidade... 10 era o Pelé. O 10 no Cruzeiro era o Dirceu Lopes. Mas o Rivellino era 10. O Pelé era 10. O Paulo César Caju era 10. O Gerson era 10. Eram os melhores de cada time e eles conseguiram montar tudo o mesmo time. É isso aí. Então... E o Jairzinho era 9 e virou 7. Exatamente. João Saldanha. Então isso aí vem. E outra coisa. O Piazza o que era? Piazza era centro-médio, virou zagueiro. Tu trouxe ele pra zaga, tu entende? Aí os caras, o Guardiola que inventou... O único que era lateral esquerdo era o Everaldo. O Guardiola que inventou isso aí, mas se olhar para 70 já existia isso aí. Quando o Guardiola citou o futebol brasileiro, ele citou isso tudo. Exatamente. Ele acompanhou desde criança. Exatamente. Não é que ele copiou o futebol brasileiro. Não, ele aprimorou, fez do jeito dele. O Grêmio, viu que tinha de bom. O Grêmio importou isso aí com uma maneira... Diga, mano. Mandar aqui alguns abraços e registrar a participação do Dentinho, nosso colega, o Carlos Roberto Pereira, sempre na audiência. O Paulo Me disse isso ontem lá na Arena, ao vivo. O Paulo Capelão, e disse agora ao vivo na live do Facebook também. O Paulo Capelão tá na bronca com o D'Alessandro. Disse que o D'Alessandro é o problema porque vários meias vieram da base, citou o João Paulo, citou o Lucas Lima, citou o Marquinhos como jogadores que o D'Alessandro atrapalhou o crescimento. O Lucas Lima, Gabriel, que está no Corinthians, o João Paulo, que está no Botafogo, o Lucas Lima, que está no Palmeiras. Não, mas acontece o seguinte... Mas o Marquinhos aqui era uma preguiça. Mas tu olha para agora, o Internacional tinha o Valdívia e o Sacha e abriu mão desses jogadores para contratar o Rossi e o Wellington Silva. O Luca... Contratou um caminhão. Vamos falar só no Rossi. Vamos trocar o Rossi e o Wellington Silva pelo Valdívia e pelo Sacha. Aí não joga o Ronald, que citou bem aí o Saidelis. Eu encho o saco com esse negócio do Ronald. Eu tenho curiosidade em ver e não consigo sanar essa curiosidade. De ver uma vez. Não consegui ver. Diz que é uma peste esse guri para marcar. Diz que só com um pedaço de pau para marcar. 1,64 e o Inter não usa. Mas aí, 65 por aí. Aí o meu querido amigo veloz, que vem aqui sempre, o doutor Renan Marcial Oliveira, diz, eu já mandei embora e foram buscar de volta esse Ronald por causa do tamanho. Ele não gosta de jogador pequeno. Não gosta de baixinho. Não, ele não gosta do Messi. Pois é. Mas isso eu citei tudo por ele aqui, né? Toda vez que vem aqui dá um quebra-pau. Mas essas são as exceções.
Mas se tu dispensar só pelo critério altura, tu não vê exceção. Não. É importante a qualidade técnica. Hoje está se analisando muito, principalmente, a base do Grêmio. O Francesco está fazendo um trabalho dando muito mais valorização para a qualidade técnica. É isso aí. Porque às vezes os guris não têm o tamanho suficiente ainda, não se desenvolveram bem, então tu procura preservar esses jogadores. Porque a parte física tu pode dar, ela pode crescer mais adiante, entende? Enquanto que a parte técnica, tu não vai fazer um jogador. Eu olho para os eu vejo assim um fundo de frustração nas nossas conversas aqui, que tudo podia ser diferente, que já está pronto para ser diferente. E por que não se faz, Saideli? Vocês têm esse diagnóstico no Conselho Deliberativo? Não. Se quebra o pau lá no Conselho Deliberativo? Não. Se diz isso? Por que o Rossi, não o Ronald? Alguém levanta brabo e diz isso? Ou se pode Vamos debater parar isso? com essa conversa aí? Não, o grande problema, o diagnóstico que eu estava te fazendo, assim, ó, lembrando desses programas em que dirigentes, conselheiros, torcedores participam, eu acho que desde a época lá da Guaíba, do Toque de Letra, depois tinha o Vidarte fazer ali na Pampinha, né, continuou, às 9 da noite, depois foi para de manhã. E continua, e o que eu mais observo assim é que desde o torcedor ao dirigente, ao conselheiro, todos, absolutamente todos, sem exceção, inclusive eu, né, todos nós entendemos de futebol, todos nós sabemos o que deve ser feito e todos nós almejamos ser os dirigentes que vão salvar o clube, né? Então, porque o futebol tem essa delicadeza de pensamento que todo mundo pode trabalhar e disputar e discutir alguma coisa sobre o tema futebol. O que eu acho que é um engano no futebol contemporâneo profissional de hoje, né? Ou seja, o dirigente ele não pode ser mais o gestor, né? Ele não pode ser. O gestor tem que ser um profissional de mercado, né? O dirigente ele tem que cuidar daquilo, do DNA do clube, como é que o clube tem que se comportar, né? O que se vai exigir, como é que o time tem que se apresentar em campo, né? Então, não pode mais a pessoa achar que eu vou para lá e vou resolver. Então, essa coisa do dirigente amador, do abnegado, tem que parar, né? Então, lamentavelmente, a cultura que está impregnada, eu falo do Internacional, mas 85% dos dirigentes e dos candidatos a dirigentes tem essa compreensão. Eu vou lá e vou resolver. Não é mais assim. E aí ficam esses furos, não tem continuidade. No Internacional, o que eu mais observo é que não existem continuidades nos processos das categorias de base, nos profissionais, nos processos internos administrativos. Quem é o grande cara das categorias de base do Internacional? O grande cara, a figura, eu não sei, hoje tem o gerente, né, o gerente profissional, né, mas não tem a Quem figura... Quem é o gerente profissional? É o... Cabreira. Teve aqui. Né? O Cabreira é o gerente profissional. Agora, do ponto de vista da estrutura de quem é que está ali representando o clube, não tem. Né? O diretor-geral, que deveria ter sido nomeado pelo vice-presidente de futebol, porque essa é uma conquista do estatuto, o vice de futebol nomeia quem? O diretor-geral da categoria de base, ou seja, para ter um link, não tem ter o uma vice continuidade. de futebol da base? Não tem. O diretor-geral da base não tem. Né? Existe, então, para cada categoria, existem diretores nomeados, mas que tem... Hoje em dia, os diretores nomeados da base estão com muito pouca ingerência, muito pouco poder, tem muito pouca informação, né? Então, mudou aquilo que era aquela concentração em cima do Vilmar na época do Pífero, né? E que a gente sabe onde deu também, agora mudou para um outro modelo, né? Em que tem a figura do Cabreira, que é o profissional, e que basicamente os dirigentes... O Cabreira no organograma... O Renan e o Vilmar, mas eles se desentenderam, ficou Vilmar. No organograma do Inter, publicado no site, o Diego Cabreira é o coordenador geral, abaixo dele tem o gerente executivo, o Jorge Andrade, depois tem o coordenador de performance, o Ademir Calovi, e os coordenadores técnicos, que são o Ortiz e Arno. Essa é a estrutura profissional, essa aí são daqueles que, agora do ponto de vista do olhar do clube, né, não tem. Não, mas aí tem que ter, aí é que eu digo. Tu pode ver que no Grêmio, quantos, o REC que disse que já passaram uns 15 no futebol lá? 16. 16 no futebol. 16. São 4 só remunerados. O Espinosa, o Rui Costa
o Chávari e o atual, Zanota. Tá. Só aí tem 4. Só aí tem 4. Mas até o presidente Koff foi vice-presidente de futebol do Romildo. Koff, o Duda. O Duda 2 vezes. 2 vezes. O Guerra 2 vezes. É fácil chegar nesses 16. Só aí eu já citei 9. Tá, Teve o Pacheco, o Ico, o Saúl. Mas tu vê que isso aí deve ter uma liderança em cima disso. Adalberto Praz. Não, o Dorico Román, o Praz, César Pacheco. Teve o Antônio Dutra Júnior. O Antônio Dutra, o Saúl. O que esteve, o Alexandre. Teve uma época. Alexandre Rolim. Teve uma época que tinha uma época que o Sergei e o Oderich também participavam. Entende? Então, agora, tu notou quantos já passaram aí? 16? 16. Mas acima desses tinha um. Presidente Romildo. Presidente Romildo. Entende? Sempre tem uma cabeça. Então o que acontece é o seguinte: se as coisas não estão funcionando bem aqui, a cabeça de quem comanda vai mudar. Hoje a história do estadista é muito diferente. O presidente é tão antenado que quando eu falei na possível reeleição dele, ele me mandou um texto educado, como sempre, tem acompanhado teus posts, as tuas publicações, as tuas colocações e tal. Quero dizer que o Estatuto do Grêmio será cumprido à risca. Não há, mas isso, estão estudando que há dupla interpretação. Não haverá dupla interpretação. Como se dissesse, para de me encher o saco, que não tem a menor condição de eu concorrer. Presidente, está aqui no meu aparelho. Eu nunca guardo nada. Pelo contrário, até para poder... Mas como isso aqui é um negócio que o Vladimir Chieri está liderando aí vai ter até uma janta agora daqui uns dias. Aí eu vou te perguntar o seguinte, isto aí é uma posição que ele tem, e se o presidente tem uma posição, eu aprendi, eu não conhecia muito o Romildo, mas a partir desse momento que ele assumiu o Grêmio e do contato que eu tive com ele... Ele disse que não ia concorrer a senador, sempre que ele teve uma postura e uma posição, ele sempre cumpriu. Ele disse que não ia concorrer, e aí eu vinha pessoas, tá certo, tá acertado. Ele é o candidato a senador. Quantas vezes me deram em primeira mão essa notícia? Então, 172. Ele disse que não ia. O que eu quero te perguntar é o seguinte, isso aí é uma dupla interpretação que estão querendo dar para o Estatuto. Porque o mandato do Grêmio era 2 anos. Aí se fez uma alteração estatutária e se passou a ter um mandato a partir da última eleição de 3 anos. E então, pode ter 8 no total. Existe uma interpretação de alguns advogados que, de repente, essa reeleição é a partir do novo estatuto. Que ele foi eleito e não reeleito nesse novo estatuto. Entende? E ele disse que não vai haver interpretação de estatuto. Isso aí é uma discussão jurídica. Mas é o seguinte, a interpretação jurídica, mais ou menos assim... Vai falar uma pessoa que é advogada. A interpretação jurídica é o seguinte, ela sempre tem duas. Isso. Sempre tem duas. Isso. E aí, mas como o Romildo já disse que não deseja concorrer, ponto. Acabou o assunto. Agora, se ele desejasse concorrer, ele é o cara antenado. haveria eu vou para o segundo passo. Haveria possibilidade, sim, porque o Grêmio aderiu ao Profut, certo? A lei do 4 mais 4. A lei do Profut, ela entrou em vigor em 2015, né? E aí ela diz o seguinte: para aderir ao Profut, os clubes que aderiram, eles têm alguns compromissos, né? Inclusive de alteração estatutária, etc., que o Inter fez. E ali diz que tu pode ter um mandato de 4 e uma prorrogação, né? Uma reeleição de 4. Mas só que é o seguinte, teoricamente 8, né? No caso, a lei é a partir de 2015. Então, não haveria uma infração, né, se o Romildo quisesse. Não haveria uma infração legal. Mas ele já terminou com o assunto. Ele terminou com o assunto. Mas aí, segundo tempo. E só eu estava falando disso. E sigo só eu falando. Né? Segundo tempo. E ele disse, eu não sei nem porquê, mas... Segundo tempo, aí eu dei os detalhes para ele, dei no ar aqui. Isso aí seria uma interpretação de estatuto. Que o Romildo já cortou o mal pela raiz. Não tem essa possibilidade. Agora tem a segunda possibilidade. O próximo. Não. Existia uma movimentação dos conselheiros de fazer uma alteração estatutária para ele ficar 3. Se tiver 200 ou 250 conselheiros lá que façam uma alteração e que elejam ele por aclamação,
E essa possibilidade aí... Essa possibilidade existe. Essa possibilidade legalmente existe, porque ele não ultrapassaria os 8 anos que o Profut... Mas o Profut não trata de 8 anos. O Profut fala 4 em e mais 4 uma mais 4. reeleição. Ele não fala de 8. Já voltamos. Após golear Santos na Arena, Grêmio subiu para a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso, Clássico Grenal, sábado na Arena. Ramiro suspenso, único desfalque. Tricolor recebe o Goiás, quarta, 7h30, Copa do Brasil. Pode perder até por um gol de diferença. Tendência, equipe reserva reforçada do Ramiro. Grêmio anunciou hoje a renovação de contrato do capitão Maicon. Novo vínculo vai até dezembro de 2021, inclusive ganhou a camisa com o número 2021. A sequência do Grêmio: Goiás em casa, Inter em casa, Monagas fora, Paraná fora, Defensor em casa. O Inter caiu para a 13ª posição e estão jogando Chapecoense e Paraná a 5 minutos. Se a Chapecoense ganhar, o Internacional cai para a 14ª posição e só 2 abaixo dele não estariam na zona de rebaixamento. Pode ser ultrapassado então pela Chapecoense. O Inter tem 2 desfalques confirmados para o Clássico. Potker suspenso e Edenilson machucado. Damião, em princípio, também preocupa. Sequência do Inter: Grêmio fora, Chapecoense em casa, Corinthians em casa, Vitória fora, Sport em casa. Na zona de Libertadores, em se considerando os 6 primeiros: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Grêmio e Atlético Mineiro. Lá embaixo, Chapecoense, Ceará, Vitória e Paraná. Chapecoense ganhando do Paraná, entra o Santos. Aí ficariam Santos, Ceará, Vitória e Paraná. No entanto, o Santos tem um jogo a menos. E aí, em se considerando que esse jogo possa pelo menos empatar, o que estaria caindo hoje seria importante é a campanha Bahia. do Vasco, que tem um jogo a menos e está na zona da Libertadores. E se ganhar o jogo a menos, vai a 10ª com a mesma pontuação do Flamengo. Já voltamos. Essa é importante. Michel vai ser o zagueiro do Grêmio contra o Goiás. Kahneman será julgado na 5ª com a assessoria aqui de Adalberto Aquino. E qual é a outra informação? O Grêmio divulgou a nota que eu comecei falando aqui, né? O Grêmio divulgou a nota referente ao mandato de segurança, destacou exatamente como você disse que o mandato de segurança não permite a geral de participar dos jogos por outras punições, mas o mandato de segurança foi importante por 2 aspectos, segundo o Grêmio. Primeiro, não existe mais a necessidade de o Grêmio repassar para um depósito em juízo dos valores de bilheteria da Arquibancada Norte. Então, a pena pecuniária foi extinta. E, segundo o Grêmio, foi importante também comprovar que não cabia ao juizado deliberar sobre punições pelo que aconteceu na Argentina e nos Emirados Árabes. Já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional. José do Patrocínio, 381-385. Estofaria Brasil. Há 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou envie agora o WhatsApp 994-41-4318 99-441-4318 ou mande já o seu pedido pelo e-mail pedidos@estofariabrasil.com.br. Sempre diga que partiu de você estar assistindo este programa.
FAC Materiais de Construção. Alô, seu Wilson, sua reforma do alicerce ao telhado, preço justo, camarada, condições. Ligue amanhã cedinho, anote esse número, 3466-6133, vale também para televendas, 3466-6133, fac.com.br, fac.com.br. Esta é a pedida. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação na região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. O telefone 24 horas por dia, hein? 3222-1265. Nessa hora não dá para entregar para qualquer funerária, não. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. O Vitor Saidelis, do Internacional, você acha que briga pelo quê? É uma pergunta meio repetitiva nesse campeonato brasileiro, ou vai depender fundamentalmente desse clássico Grenal, porque eu não sei se o Odair resiste. Tem a questão do clássico Grenal, em primeiro lugar, vamos fazer o chavão, né? Clássico é clássico. Nos 3 últimos clássicos recentes, né? O Internacional, o primeiro, teve uma péssima atuação no primeiro tempo no Beira-Rio, perde, mas o segundo tempo faz uma excelente recuperação, né? Poderia ter outra história, né? Aquele Grenal. Logo a seguir teve o Grenal da Arena, né? Um primeiro tempo que o Internacional até foi melhor que o Grêmio lá na Arena. Ele falhou exatamente no final, né? Exatamente no último lance final do jogo. O Everton deixa para matar no fim. Né? No último finalzinho fez ali. Isso ontem, e aí o segundo tempo foi uma derrocada. E o terceiro Grenal, o Internacional modificou sua característica de jogar, que eu acho que essa deve ser a característica do Internacional. É um time tosco. É um time brabo, um time tosco. Ele tem que jogar sendo um time tosco para frente, né? Ele tem que modificar a sua forma com raiva, com forma de atuação. Então ele vai para um Grenal, né? Obviamente, eu acho que existe uma diferença atualmente boa entre os dois times, né? Concepções diferentes, mas eu acho que o Grenal é isso, pode acontecer alguma coisa diferente. Deixa eu chamar o Júlio Lemos aqui, porque se por acaso o cara já estão chamando a barriga do cara de árvore de cemitério que está fazendo sombra para o morto, o cara tem que se cuidar, tem que andar em forma, ou não é? Exatamente. Boa noite, Júlio Rec. Boa noite a você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa. A nossa dica é especialmente para você, meu amigo, você homem dos 30, 40, 50, Cochilou, 60 anos ou mais. É verdade, você que anda cochilando demais. Você que está sofrendo aí com um desânimo terrível, com um cansaço profundo, você que está na capa da gaita, como diz o Gaudério. Hoje, para levantar, para sair da cama, foi aquele sacrifício, aquela batalha ferrenha com seu despertador. Você anda completamente desanimado, sem motivação nenhuma no seu trabalho, não tem mais perspectiva de fechar bons negócios, bons contratos. As suas noites são cada vez mais mal dormidas, sofrendo com insônia, acorda mais cansado do que quando foi dormir, por incrível que pareça. Está faltando energia, disposição, e não é só no seu trabalho, não é só nos seus negócios, é também na sua vida sexual. Você sabia que mais de 52% dos homens em todo o Brasil sofrem com algum tipo de problema de ereção? Isso é um dado científico, é um número impressionante, muito mais comum do que nós imaginamos. E 1 a cada 3 homens, vai rápido demais, sofre com ejaculação precoce. E de acordo com os médicos, uma das principais causas desse problema é justamente o excesso de cansaço, de estresse, essa pressão do dia a dia que acaba sendo levada também para a vida sexual. Por isso, a nossa dica para você nesta noite chama-se Formen. Formen é a vitamina do homem. Não é um remédio, não é um mero estimulante sexual, é um produto 100% natural que realmente funciona e tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Você vai tomar Formen todos os dias e Formen vai ajudar na sua reposição hormonal. Quem sabe está faltando a testosterona, o hormônio do homem, o hormônio da força masculina, estão faltando nutrientes, vitaminas no seu organismo. Formen para você voltar a ter qualidade de vida, ânimo, disposição, vigor, vitalidade, entusiasmo, força, motivação. Para você sair desse 0 a 0, o ataque não está funcionando, tem que voltar a balançar as redes com Formen, a vitamina do homem. Para isso,
Hoje, em segunda-feira, é dia de recomeço, é dia de decisão, é hora agora, 8h20 da noite, você pegar o seu telefone, fazer uma ligação gratuita, o seu número vai ficar registrado e amanhã cedinho, uma consultora especializada da nossa central da Formen vai retornar a ligação para você. Você pode parcelar no cartão de crédito, tem um desconto exclusivo, promoção Semana Grenal, hein? Imperdível, para quem disser que assistiu ao REC, que assiste ao Cadeira Cativa, tem um desconto exclusivo, parcela no cartão de crédito e a gente entrega Formen aí na porta da sua casa, da sua empresa, no seu trabalho, onde preferir. A entrega é rápida e discreta. Telefone aqui no seu vídeo para você ligar agora, 0800 646-0505. 0800 646-0505. Contra o cansaço, desânimo, estresse e impotência sexual. Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos Zec. Me dê esse aqui, o presenteado da Alberto Aquino. O primeiro é por conta do programa da Alberto Aquino. Eu sei que está precisando aí, então isso aí vai melhorar a energia. Ah, sem dúvida, com certeza. O Dentinho, nosso colega, está querendo. Não, também, o Dentinho também, nosso Carlos Roberto Pereira. Vai ligar lá. Só ligar 0800 646-0505. Valeu, Júlio Lemos, é isso aí. 20 minutos na Arena Condá, 0-0. 0-0. Adalberto Aquino, dá para ganhar os 3 títulos. Agora eu vou te dizer, não tem mais tabu em falar sobre isso. Agora com o Formen ele agora, os 3 títulos. Adalberto Aquino vai subir nas paredes agora. E mais alguma coisa. Pode pegar para sair do 0-0 para uns atacantes aí. O objetivo do Grêmio é terminar bem no Campeonato Brasileiro agora até a Copa do Mundo, passar essa fase da Copa do Brasil e classificar em primeiro com uma boa pontuação. Eu acho que esses 3 objetivos o Grêmio tem tudo para alcançar. Agora, o que vai acontecer depois vai ter que ir administrando. Palmeiras é o principal inimigo nas 3? Olha, é um bom inimigo. Mas meteu 3-1 no Atlético fora de casa. Foi mais expressiva a vitória do Palmeiras do que a do Grêmio. Porque o Grêmio já se previa que fosse ganhar, não sabia de quanto. Mas eu achava que o Palmeiras nem ganharia o jogo. Tem 2 clubes que estão se ajeitando, o Cruzeiro também, né? Tu vê que o Palmeiras, mesmo ganhando, está 1 ponto apenas na frente do Grêmio. Não, mano, estou dizendo, ontem foi expressivo. Mas na partida anterior ele tinha empatado com a Chapecoense em casa. Em casa. Tu entende? Então o Campeonato Brasileiro vai acontecer isso aí. Se tu vacilar, tu não ganha o jogo em casa. Então, o que acontece? O que o Saidelis falou aí é uma coisa que me dá uma tranquilidade maior agora. Que ele citou 3 Grenais e que o Inter jogou bem o primeiro tempo, jogou bem o segundo tempo. O Grêmio agora vem mantendo o padrão os 90 minutos. Tanto contra o Cerro, quanto no jogo de ontem, contra o Santos. O Grêmio teve um nível de competição uns 90 minutos. Concentração. Então, eu espero que isso aconteça no Grenal também. Lógico, o Saidelis vai esperar que pelo menos um tempo o Inter jogue melhor. Então, o tempo que o Inter jogar melhor, 0-0. Ele já está te dando uma colher de jogar um tempo. Um tempo melhor, 0-0. Que fase que tu tá aí? Eu também não, mas tá te dando um tempo. Para quem curte o futebol e olha com um pouquinho menos de paixão, assim, obviamente que o time do Grêmio está mais encaixado, óbvio, não tenha dúvida disso. O Grêmio tá dando agora, show. Acontece o seguinte também, já houve, aí que tá, a gente separa o clássico. O clássico ele tem que ser separado. Fora da média. Nós temos que respeitar o clássico por isso. Quantas vezes o Internacional teve... Muitas vezes, além do Grêmio. O próprio exemplo, década de 70. O próprio exemplo de São Paulo, que o Palmeiras vinha bem, o Palmeiras deu uma balançada, por quê? Porque perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, que era o favorito, que tinha 2 times, que vinha, chegou na hora da decisão, perdeu. Então o Grêmio tem que ter cuidado. Eu já me lembro do Grenal lá do Borracha, te lembra? O Internacional foi com o Borracha, não sei quem mais, lá no Estádio Olímpico. Popeia. Então, o Grenal a gente sempre tem que ter o maior cuidado do mundo. Eu tenho certeza que o Renato e os jogadores do Grêmio sabem que Grenal é uma competição diferente. Agora, o Grenal é impressionante, né? A gente lembra uns detalhes. Tem o Grenal de 77, o Grenal do Agomar, tem o Grenal do Borracha, tem o Grenal do Jorge Leandro. Né? Tem o do Jorge Veras. Bom, esses aí são vários Grenais, aí é outra história. Aí é uma história de 87. É por isso que o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, ele carrega um campeonato dentro de si, que é o Grenal. E não tem nenhum problema do Internacional, mesmo nesta crise, e o Grêmio mesmo em alta. Tu acredita nisso? Mas claro que sim, porque segue em qualquer cenário. Porque ele se reveste
Tem uma sacanagem que fazem com o Odair, e eu acho isso sacanagem, assim, e a imprensa faz muito isso. A torcida fazer, tudo bem, mas a imprensa, quando faz, o Odair tomou aquele 5-0, aquele lá, assim, ó, não pode botar na conta dele. Isso é uma sacanagem que fazem com ele. Isso é sacanagem. Ou seja, o maluco demite o Aguirre na quinta-feira, porque o River ganhou do Tigres, né? O D'Alessandro jogou aquele Grenal ou jogou, né? Jogou? Não. Não, aquele Grenal não. Não, do 5-0 não. Ele jogou do 4-1, do Alain Ruiz. Dá uma conferida aí. Não, o D'Alessandro não jogou. Não jogou? Ele estava com problema nas costas, uma coisa assim. Ele pulou da barca aquela vez. Eu vejo que uma grande injustiça se faz é que acaba sempre as coisas refletindo no principal jogador. Porque a culpa de tudo que acontece no Internacional... Agora é o Dourado. É o Dourado e o D'Alessandro. É o D'Alessandro, principalmente o D'Alessandro. Mas jogou o Anderson na vaga dele no Grenal do 5-0. Então o que é que acontece? Os problemas do meio de campo... Se arrastou. Os problemas da defesa é do D'Alessandro, do meio de campo é do D'Alessandro. Não, o Internacional é um conjunto. Vem desde o presidente, do comando do futebol, é uma sequência. As coisas no Grêmio não são só o Renato que Agora, funciona. vocês estavam falando da meia cancha. Essa meia cancha do Internacional, bem treinadinha e bem colocada, com o Dourado, o Patrick, o Edenilson, o Patrick e o D'Alessandro. O Edenilson, pelo amor de Deus, ele pode jogar ali na lateral direita. Ótimo, acabou o assunto. Mas aí o Zeca joga onde? Não vem com esse papo gordo de Edenilson aí. Então bota o Patrick e o D'Alessandro. Eu acho que o Edenilson não está fazendo Aliás, falta. outro que não vai fazer falta no Grenal é o Potker também. É aquele jogador que joga com a cabeça baixa. O Potker, o dia que ele erguer a cabeça para jogar futebol, ele vai para a Europa. Tá, mas e aí? E a coragem para colocar Luca, por exemplo, de um lado e Nico do outro, com o Damião de centroavante? Pronto. Tem uma semana para treinar, é isso que a gente não está vendo. Aí tem o Gabriel Dias corre... Essa é uma vantagem que o Inter tem. O Grêmio não vai ter. O Grêmio tem jogo quarta. Vai. Se souber reserva do Goiás. Tá bom, conta a segunda agora aqui. Tem que ouvir isso. Tchau. Até a 1 da tarde amanhã.